بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos. Hoje a gente vai continuar a nossa explicação do livro Guia para o Novo Muçulmano. A gente parou na página 87. A página 87, que é o fim do subcapítulo A Crença no Dia do Juízo Final. A crença no Dia do Juízo Final. E a gente explicou sobre esse dia, que é muito importante a pessoa que crer. E citamos vários ditos proféticos como versículos corânicos mostrando que é um pilar, como a gente pode falar, é uma doutrina, é um dogma que a gente deve crer para ser muçulmano. Para a gente ser muçulmano, devemos o quê? Crer nesse dogma, que é crer no dia do juízo final. E a gente citou o primeiro fruto da crença no dia do juízo final, que está na página 87. Depois vamos falar sobre a crença no decreto, no que Deus prescreveu para nós, que é o destino, que a gente vai ver também hoje na aula. E a gente está online pelo Facebook, pelo Instagram. Quem quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. Não entendeu algo que a gente, inshallah, vai responder durante a aula. Então, os frutos da crença no dia do juízo final. A crença no dia do juízo final é a evidência mais marcante da orientação do ser humano, a sua correção, seu apego às boas obras, seu temor a Allah e seu afastamento do mal, da debilidade e da aparência. Unem-se à crença no dia do juízo final e às boas obras em diferentes situações. Allah disse: só frequentam as mesquitas de Allah aqueles que creem em Allah e no dia do juízo final. Então, as pessoas que frequentam a mesquita, que comparecem para cumprir o mandamento de Deus, que é a oração, é um mandamento, é um pilar do Islã, são aquelas pessoas que creram em Deus, que acreditaram em Deus e creram também e acreditaram no dia do juízo final. Então, essas pessoas que comparecem com fé, com devoção, com humildade nas mesquitas, foram porque elas creram de verdade em Deus o Altíssimo e no dia do juízo final. Isso a gente explicou com mais detalhes, é claro, na aula passada. Observam a oração, pagam zaká e não temem ninguém além de Deus. E não temem ninguém além de Deus. Isso é muito importante, irmãos. A gente viu que a oração foi citada várias vezes no Corão, 99 vezes. O zaká também muitas vezes foi citado no Corão, porque são pilares. Todo pilar tem que estar no Corão, explícito, que é uma coisa que o muçulmano deve crer. Então, por isso que tu vai ver várias vezes a gente pode falar o mandamento da oração, o mandamento do zaká, o mandamento da peregrinação, do jejum, como a gente viu. Então, são pilares. Então, a pessoa também, ela não só crê em Deus o Altíssimo, como também crê no dia do juízo final e pratica as obras, que são os pilares do Islã, os 5. Agora, ela cumpre com a oração. Não é uma pessoa, olha, eu acredito, eu creio no dia do juízo final. Eu creio na unicidade de Deus. Eu sou monoteísta, mas eu não rezo. Eu não cumpro com zaká, mesmo eu tendo condições para isso. Não é as qualidades dos crentes. Quem crê de verdade em Deus e no dia do juízo final cumpre com a oração, observa a oração, realiza esse mandamento de Deus o Altíssimo e também cumpre com o zaká.
E a gente citou isso e explicamos na aula sobre a oração, que sempre depois da oração veio o zaká. Até Jesus, filho de Maria, que passa sobre ele, quando ele falou no berço, como é um dos milagres dele, que a paz de Deus esteja sobre ele, o que ele falou? E ele me awsani bis-salah wa zaká. Então ele me ordenou, me prescreveu, me decretou a oração e o zaká, como está na Sura de Maria, que é o capítulo 19 do Alcorão, e os profetas também, que a gente mostrou isso. E depois o que ele fala? E não temem ninguém além de Allah. Isso é muito importante. Todo medo nosso, todo temor, toda temência é para Deus o Altíssimo. Aqui o temor, irmãos, é a pessoa ficar o que? Amedrontada, como se chama? Tremendo. Temor é a temência. O que é temência? Até se tu procurar no Khashya, né? Até se tu procurar num dicionário português, tu vai ver que é reverência, respeito, devoção, humildade. Tudo isso é temor. A pessoa ter temor. Deus o Altíssimo ordenou isso. Eu vou cumprir. Deus o Altíssimo proibiu isso. Eu vou me afastar. Tudo que é lícito é permissível para mim. Tudo que é ilícito, eu me afasto. Deus não permitiu. Deus proibiu o que é ilícito para mim. Então temem somente a Deus. Não temem o que? As criaturas. Só quem pode te beneficiar em algo e te salvar de um prejuízo ou de um mal, Deus o Altíssimo. O ser humano não tem o que? Esse poder, a não ser se Deus escrever isso, decretar, como a gente vai falar daqui a pouco, prescrever isso para você acontecer. Mas se Ele não prescreveu, eles não vão poder fazer nada. Eles só vão poder fazer algo se aquilo estiver escrito no livro do decreto. No livro do decreto. Então, quiçá estes se contêm entre os encaminhados. Isso aí está no Alcorão 9:18, a Tauba, né? A Sura do Arrependimento. E o versículo: aqueles que creem na outra vida, creem nele, e não descuidam da oração prescrita. Aqueles que creem na outra vida. O que é a outra vida aqui, irmãos e irmãs? A outra vida aqui. Paraíso, depois que morrer, O dia do juízo final, que é onde a gente vai prestar contas, aonde é a verdadeira vida. Quem fizer as boas ações, espalhar, compartilhar a paz nesse mundo, sua morada será o paraíso. E aquela pessoa que for corrupta, incrédula, idólatra, politeísta, espalhou o que é maldade no mundo, trouxe problemas para a humanidade, essa pessoa o que? Terá o destino que é o fogo do inferno. Toda pessoa que fazer o bem será recompensado com aquele bem que fez. Tu fez o mal, não critique, a não ser você mesmo. Você não é obrigado a fazer isso. Você tem, como a gente pode falar o que a gente vai ver hoje, você tem um livre-arbítrio. Você que escolheu esse caminho. Deus o Altíssimo esclareceu os dois caminhos, o que te leva para a salvação, para o caminho de Deus, aquele caminho que os profetas de Deus esclareceram, explicaram, e o caminho que Deus o que mostrou também, que esse caminho o que te leva à perdição, te leva à aniquilação, te leva a um caminho mau. Deus o que esclareceu os dois caminhos e deixou a escolha para vocês. O que vocês querem? Querem o caminho do bem, o caminho dos profetas, o caminho de Deus o Altíssimo, ou querem o caminho do nosso inimigo declarado? Quem é nosso inimigo declarado? Satanás. Você escolhe. Então, também aqui observa, creem nele e não descuidam da oração prescrita. A oração prescrita é o que?
as orações obrigatórias, as 5 orações. Aquela oração está prescrita, decretada, é obrigatória para nós, tanto os homens como as mulheres. Então isso faz parte também da crença do muçulmano. Ele cumpre com a oração, ele cumpre com o mandamento de Deus. Como a gente sabe, o melhor mandamento, depois do mandamento da unicidade de Deus, a shahada, a pessoa testemunhar que não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah, e que Muhammad é seu mensageiro, seu servo e mensageiro, que Deus o Altíssimo enviou ele para toda a humanidade como rahma, misericórdia para a humanidade, e não castigo. Uma pessoa que se torna muçulmana, a unicidade de Deus. Mas depois desse mandamento, qual é o mandamento mais importante? A oração. Uma pessoa que cumprir com a oração. E a gente fez aulas, quem quer voltar e ver o conteúdo, a gente fez as 2 ou 3 partes, sobre a oração, que é um assunto muito importante, a pessoa que entender o valor desse mandamento dentro do Islã. Depois, o segundo fruto é um chamado de atenção para os que se distraem com as coisas terrenas e seus deleites, para que tratem de obedecer e se aproximar de Allah através dos atos de obediência, pois a vida é curta, enquanto a outra vida é o lar da eternidade. Também é um modo da pessoa que refletir, meditar. A gente sabe que vai prestar contas, que vai ter um dia que a gente vai parar na frente de Deus o Altíssimo e vamos ser julgados por Ele, o justo, Deus o Altíssimo. A gente sabe que aqui é um teste, essa vida é curta. Um profeta fala que é sobre ele que a nação dele, a idade da nação dele é entre 60 e 70 anos, e poucos são as pessoas que alcançam mais do que isso, que passam dos 70 anos. E aquela outra vida, irmãos e irmãs, é eterna, tanto no paraíso como no fogo. A pessoa vai perder a vida verdadeira, a vida do além, a derradeira vida, por causa de alguns anos, por causa desse mundo injusto que a gente vive, que a gente presencia todos os dias, tem injustiça, maldade, idolatria. Vamos perder a vida eterna, a verdadeira vida, por causa do mundo desgraçado. A única coisa que o profeta fala que sobre ele, esse mundo que vale a pena mesmo, é a lembrança de Deus, dhikrullah. Além disso, o que esse mundo oferece para nós? Tristeza? Injustiça? Não é verdade? Então, por isso a pessoa tem que focar em construir a vida dele, os bens dele na outra vida. Construir a vida dele na outra vida. Fazer o planejamento para construir na outra vida. Fazer as boas ações. Então esse é o segundo, Quando Allah elogia a seus mensageiros no Corão e cita suas obras, elogia-os porque executaram estas obras com virtude. Allah disse: por certo, os distinguimos, encomendando-lhes a transmitir a mensagem e recordando aos homens a morada da outra vida. Isso também é o que os profetas pregaram, mostraram para as pessoas. Essa vida é passageira, irmãos e irmãs. A verdadeira vida não é essa. Essa é uma ilusão. Se agarrem na verdadeira vida. Pratiquem aquilo que leva vocês à verdadeira vida. Não ficam preguiçosos. Sejam determinados, fortes, para vocês conseguirem a verdadeira vida, que é a gente adorar a Deus o Altíssimo, o único, o monoteísmo, a unicidade de Deus. Quer dizer, as obras virtuosas os fizeram diferenciar-se dos demais, dado que tinham em mente sempre presente a outra vida. Estas lhe facilitaram recordar quando trabalhavam
ou enfrentavam situações difíceis, como a gente viu. A pessoa que crê no dia do juízo final, que tem outra vida, ela não vai ter um pensamento como que um ateu, por exemplo, que tudo é em vão, que tudo que é em vão, não vai ter prestação de conta. Como que tu vai lidar com um ser humano desse? Vai comparar um ser humano como esse com um crente devoto que cumpre com os mandamentos de Deus, que sabe que vai prestar contas? Essa pessoa, se fazer mal, para ela tanto faz. Ela só o que vai proibir ela de fazer mal é o caráter dela, se ela tiver, é claro. Se ela tiver, não tem nada mais do que proíbe ela de fazer o mal para alguém. Se não acredita em nada, mas o crente sabe que Deus revelou mandamentos, enviou mensageiros, revelou a palavra dele para esses mensageiros e profetas. Então o crente o que? Teme a Deus, sabe, isso eu posso fazer, isso eu não posso. Caráter do crente, como o profeta fala que eu passo sobre ele: e não fui enviado a não ser para aperfeiçoar a excelência do caráter. O crente, quando tem caráter, irmãos e irmãs, excelente, caráter bom, ele ganha recompensa como aquela pessoa que está jejuando todo dia e como aquela pessoa que está rezando na madrugada. Ele consegue alcançar a mesma recompensa dessas duas pessoas. Por qual motivo? Pela excelência do caráter. Então, crer na prestação de contas, no dia do juízo final, na derradeira vida, te faz também ter o quê? Um belo caráter. Quando para alguns muçulmanos torna-se pesado seguir as ordens de Allah, o Altíssimo e seu mensageiro, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, então Allah chama a atenção dizendo: acaso preferes a vida mundana à outra? Sabei que os aprazeres terrenos em comparação com os da outra vida são insignificantes. Ou seja, não tem comparação. Tem como comparar essa vida com a outra vida. Não tem comparação em nada. Mas o ser humano fica o quê? Desatento nessa vida, perdido, desviado, descaminhado. E às vezes é muito tarde o que? Para acordar. A gente não sabe que horas a morte vai bater na nossa porta. A gente não sabe. Na verdade, que horas ela vai chegar? Não sabemos. Por isso que devemos o que? Se arrepender o mais rápido possível e fazer as boas obras. Deus Altíssimo fala no Corão: quem se arrepende e faz as boas obras, esses são os bem-aventurados. Saitana Tauba também, 9:38. Quando o ser humano crê no dia do juízo final, crê firmemente que as graças desta vida não são comparáveis às que haverá na próxima vida, como também não há comparação para o castigo, porque toda a punição de Allah na vida terrena não pode ser equiparada aos sofrimentos da outra vida. Tudo não é comparado, tanto as delícias que a pessoa vai ter no paraíso, como o castigo. Não dá para comparar o quê? O castigo que a gente sofre aqui, as adversidades, com o castigo que do fogo do inferno. Não há comparação. É muito maior, muito mais forte do que esse castigo que a gente o quê? Acha que é um grande castigo. Então por isso a pessoa o quê? Deve temer a Deus e não ser como os desviados, desatentos, desencaminhados, que falam que Deus é perdoador, vou fazer o que eu quero, faço o que eu quero e já estou salvo, eu acredito em Deus, na necessidade de Deus, e Deus é perdoador. São desatentos, não querem praticar o que é os mandamentos de Deus. Se Deus o Altíssimo enviou profetas, revelou a eles mandamentos, não é para cumprir? Qual que é o propósito então? Se Deus revelou
para os profetas e mensageiros, mandamentos, não é para cumprir? Qual que é o propósito? E a gente sabe que Deus, o Altíssimo, não fala nada em vão. Tudo no Alcorão, todo versículo, não é só versículo, toda letra, toda preposição, qualquer sinal tem o quê? Um propósito no Alcorão. Nada em vão, nada em vão. Agora o terceiro e último fruto tranquiliza sabermos que o ser humano receberá o que merece. E se neste mundo não pode desfrutar de alguma graça, não deverá entristecer-se, nem pensar em acabar com a sua vida ou cair em depressão. Por outro lado, deve se esforçar e crer firmemente que Allah, louvado seja, não se esquece nunca do que faz o bem, ou de quem faz o bem, apesar de ter sido prejudicado nesta vida. Isso aqui também é um jeito para a gente ficar tranquilos, ou tranquilo. Por quê? Porque mesmo a gente não sendo recompensado nessa vida, a gente será recompensado o quê? Na outra vida. Não acabou. Isso aqui é uma vida passageira. Como eu falei para vocês, é a mesma coisa quando o professor chega. Hoje é o quê? O dia da prova, hoje é o dia do teste. A pessoa que se preparou, que estudou antes, que se esforçou, tanto faz, chegou hoje o teste ou é amanhã, não é verdade? Mas aquela pessoa desatenta, que não estudava, ficava só brincando, é um baita problema. Então essa vida, se a gente não ser recompensado por aquilo que a gente fez na outra vida, é certo que você vai ser o que? Recompensado. Você terá o que? A recompensa de Deus, o Altíssimo. Deus não vai injustiçar ninguém. Se tu fez o bem ou um bem do tamanho de um grão de mostarda, lá você verá. E se você fez um mal do tamanho de um grão de mostarda, como está no Corão, você o que? Verá. Deus não vai injustiçar o que? Ninguém. Mas a recompensa verdadeira do crente, onde se encontra? No paraíso. O crente sabe que essa vida o que? É cheia de adversidades. Por isso os profetas, que são melhores do que a gente, não há comparação, sofreram, tiveram mais adversidades do que a gente. E a melhor pessoa perante a Deus tem o que? Mais adversidade, como os profetas. E depois as pessoas que são após os profetas, as pessoas virtuosas, tementes a Deus, tiveram adversidades, mas eles falaram, como a gente fala hoje, vou tirar minha vida, vou cometer o suicídio, não quero mais viver, não vale mais a pena. Porque uma pessoa fala desse jeito, ou fala, estou com depressão, porque ele deu para essa vida um valor mais do que ela o que? Merece. Quando você dar para essa vida um valor mais do que ela vale, acontece isso. Mas quando tu sabe que Deus Altíssimo colocou essa vida como que um teste, é passageira, você o que? Não vai se preocupar com essas coisas. Os profetas o que sofriam? Todos os dias, sofrimento atrás de sofrimento. Como a gente contou a história do profeta Jó, alayhi salam, que é fazer sobre ele. Como que foi a vida dele? Maravilhas? Ou passou 18 anos, como tem algumas narrativas, dizem, né? Que foi o que? 18 anos. Que ele passou em cima o que? De uma cama, não conseguia nem se mexer. Sofrendo e sofrendo. E quando perguntaram, e quando a mulher dele fala, suplica para Deus. O que ele falou para ela? Quanto tempo a gente ficou bem? Vivemos bem? Ela falou, 40 anos. Ele falou, então, por causa de 18 anos, eu já vou reclamar, já vou pedir para Deus tirar isso de mim. Crente, sabe que essa vida o que é insignificante? Essa vida é insignificante. A verdadeira vida, irmãos e irmãs, é a outra. Por isso fazem as boas obras. O profeta fala que eu passo sobre ele.
a pessoa que construiu uma casa, para Deus, ou seja, uma mesquita, um templo, Deus construirá para ela o quê? Uma casa no paraíso. Agora, a pessoa que tem em mente a outra vida, ela vai usar o seu dinheiro o quê? Para fazer as boas ações, para fazer o que? Uma escola islâmica, para fazer uma mesquita para os muçulmanos, um cemitério para os muçulmanos, fazer como se chama, um trabalho social para ajudar as pessoas, porque ela sabe, esse dinheiro foi dado para ela o quê? Para ela ajudar os outros. Como eu falei para vocês, a coisa mais importante, o propósito maior é a gente o quê? Adorar a Deus. É o servo conhecer o Criador. Mas depois disso, o que eu falo sempre para vocês? O propósito maior dessa vida é um ajudar o outro. Esse é o segundo propósito. Um ajudar o outro. Como diz um ditado árabe, uma palma da mão não bate palma sozinha. Tem que ter duas. Ou uma mão não bate palma sozinha. Não é verdade? Tem que ter o quê? Duas. Um ajudar o outro. Dessa forma que, com a união, a força de Deus, o poder de Deus, está com quem? Com a união, com os unidos, com os grupos unidos, com as pessoas, com os crentes, quando eles se unem. Será devolvido o seu direito da melhor forma. Então, como poderia alguém tomar algo de outra pessoa, ao passo que sabe que seu destino será cumprido e não haverá forma de se libertar desse momento tão importante e perigoso? Como pode se entristecer quando sabe que quem julgará entre ele e seus opositores é o melhor e o mais justo de todos os juízes, Allah, o Altíssimo? Então, naquele dia o que não terá injustiça alguma, porque Deus, o Altíssimo, que vai julgar entre os seus servos, entre suas criaturas. Tu pode me injustiçar nesse mundo tu pode me injustiçar. A lei falha, ou a lei é porca, como que falam, né? Aí vocês podem arranjar, como se chama, como podemos falar, uma brecha na lei e sair impune. Mas perante a Deus tu consegue fazer isso? Perante o juiz dos juízes, Deus o Altíssimo, tu consegue fazer isso? Então, a injustiça pode acontecer aqui, mas no dia do juízo final, ninguém vai ser injustiçado, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. Allahu Akbar. Então aqui ele acaba o que é o capítulo, irmãos e irmãs. Agora a gente vai para a página que é 88, que é o último, a gente pode falar, o último pilar, né, dos 6, que é a crença no decreto divino. A crença no decreto divino, que é o último pilar, que todo muçulmano que deve crer. Então ele começa o significado da crença no decreto divino, é crer firmemente que todo bem ou mal é por vontade e predestinação divina. Ele fez o que deseja. Não existe nada senão por sua vontade. Nada escapa a ela. Nada no universo é feito sem seu controle, e apesar disso tudo ordenou e proibiu aos servos certas coisas, deixando-os elegerem suas ações e concedê-los o livre arbítrio, porque Allah os criou e dotou-lhes de poder, orienta aqueles que deseja por meio de sua misericórdia e deixa quem quiser por meio de sua sabedoria, e não lhe é perguntado o que faz, mas as pessoas sim serão questionados. Nós o quê? Não perguntamos: ó Deus, por que tu fez isso? Tu é um servo incompleto, tu é um servo imperfeito, tu é um servo falho. Aí querer perguntar para Deus por que aconteceu isso, não tem ciência das coisas. Tudo
que acontece na nossa vida aconteceu por permissão de Deus Altíssimo. Tu pode ver o que? Desastre. Isso aí é uma coisa ruim que me aconteceu. E pode ser o que? Um bem. Mas você, por não entender muito, por não ter ciência o suficiente para entender isso, o que? Acha que isso é uma coisa ruim para você. Outra coisa também, o livre-arbítrio. Agora, Deus Altíssimo deu o livre-arbítrio para a gente. Podemos fazer as boas ações, como podemos fazer o que? As más ações. Agora, Deus Altíssimo sabe. Quando a gente fala Deus, é onisciente, sabe tudo. Agora, se tu praticar algo, Deus Altíssimo sabe. Agora, se eu vou colocar a caneta aqui, Deus sabe antes disso acontecer. Mas vocês, ser humano, quando que vocês souberam que a caneta, o que foi trocada daqui para cá? Quando? Só se quiser olhar, né? Se aconteceu. Vocês só souberam que eu fiz isso quando aconteceu. Mas eu, antes de fazer isso, Deus Altíssimo que sabe. Deus Altíssimo tem a plena o quê? O pleno conhecimento disso. Mas nós só soubemos o quê? Porque uma coisa, como a gente pode falar, o quê? Vista, visível, que aconteceu na frente de vocês. Mas Deus Altíssimo que sabe disso antes de acontecer. Então o conhecimento de Deus Altíssimo não é comparável com o nosso conhecimento falho. E aqui também ele fala uma coisa muito importante. Ele fala aqui, nada se escapa, nada no universo é feito sem seu controle. Agora, tudo que acontece no universo está nas mãos de quem? De Deus Altíssimo. Ele que tem o controle absoluto do universo. Nada acontece no universo a não ser pela permissão dele. Como tem o que? Seitas desviadas. Pessoas desviadas que falam que essas pessoas, que ainda são o quê? Menores que os profetas, têm o controle do mundo. O controle é de quem? De Deus Altíssimo. O Eterno, o único que tem o quê? O controle do universo, o Senhor dos universos, o Senhor do universo. Quando a gente o quê? Lê Al-Fatiha, o que a gente lê o segundo versículo? Louvado seja Allah, o Senhor No universo. ou dos mundos, não é verdade? E a pessoa que não reflete. O controle do mundo está nas mãos de quem? De Deus Altíssimo. Depois ele fala, outro subcapítulo, em que implica a crença no decreto divino. A crença no decreto divino é composta por 4 assuntos. A crença em que Allah, louvado seja, conhece tudo de forma completa e detalhada, e que conhece acerca de sua criação antes mesmo de criá-la. Tudo isso Deus Altíssimo que escreveu. Primeira criação de Deus foi qual? Al-Qalam, a caneta. Primeira criação. E falou para ela o que? Escrever. Escreveu o que? Al-Maqadir. Como a gente pode falar, os decretos. O que será decretado após isso. Tudo o que está escrito. Está escrito o que? O dia que você vai morrer. Já foi decretado. Nesse livro. Antes da sua criação. Ou seja, o que? Já estava decretado. Tudo. Agora, tu não vai atrasar o que? 1 minuto. Que é 1 minuto? 1 milésimo. 1 segundo. No que está escrito ali. Você o que vai partir tal dia. Tal hora. Naquele momento, você o que? Vai partir. Não é atrasado o que? 1 milésimo. Tudo isso o que? Foi decretado. E Deus o Altíssimo que tem conhecimento disso. E não como os desviados que falam o quê? Que Deus tem conhecimento o quê?
por completo, mas não o que? Desses detalhes ele não conhece. Só no geral ele tem o conhecimento. Mas o que esses detalhes, como eu citei para vocês, vou colocar aqui a caneta, eu vou colocá-la no meu bolso. Isso aqui, o que esses detalhes ele não sabe. Isso aqui são pessoas o quê? Desviadas. Pessoas desviadas que não creram em Deus Altíssimo, que não sabem, ou seja, não exaltaram Deus como deveria ser o que? Exaltado. Então a crença em que Allah, louvado seja, conhece tudo de forma completa e detalhada, e que conhece acerca de sua criação antes mesmo de criá-la, conhece de onde virão suas provisões, seu tempo de vida, o que dizem, o que fazem, todos os seus movimentos e seus segredos, o que dizem publicamente. E quem estará no grupo dos que obterão o paraíso ou o inferno? Allah o Altíssimo disse: Ele é Allah, não há outra divindade exceto Ele, conhecedor do oculto e do manifesto. Ele é clemente, misericordioso. Tudo Deus Altíssimo que sabe. Também foi narrado pelo Muslim, o profeta que passou sobre ele, fala, a crença no decreto divino é um dos pilares da fé. O mensageiro de Allah, que passou sobre ele, disse, quando Gabriel, o anjo Gabriel, que a paz de Deus sobre ele, estava lhe perguntando em que consistia a fé, disse que creias em Allah, seus anjos, seus livros, seus mensageiros, no dia do juízo final e no decreto divino, seja agradável ou não. Seja agradável ele, foi o que? Decretado por Deus, ou não. Também foi decretado o que? Por Deus. Isso faz parte o que, irmãos e irmãs? Da nossa fé. É o sexto pilar o que? Da fé. A pessoa crer que isso foi o que? Destinada para ela. E tudo o que Deus o Altíssimo tem ciência. A fé no que Allah, louvado seja, registrou na tábua preservada, ou seja, o livro, antes de acontecer, pois ele é onisciente, como diz o versículo, não assolará desgraça alguma, quer seja na terra, quer sejam as vossas pessoas, ou seja, em vossas pessoas, em vocês mesmos, que não esteja registrada no livro, o livro que eu falei para vocês, quando Deus criou o que? A caneta e mandou ela o que? Escrever, que é o livro, pode ser chamado livro do destino, livro preservado, pode traduzir de várias formas, que estejam registrados no livro, antes mesmo que as evidenciamos, sabei que isso é fácil a Deus. Isso o que é para Deus? É fácil saber tudo isso, decretar tudo isso. Deus o Altíssimo, um dos nomes dele o que é? Onipotente. Vai ser difícil isso para Deus? Tem algo difícil para Deus o Altíssimo? E num dito profético, Allah escreveu o destino das criaturas 50 mil anos antes de criar os céus e a terra. Já estava o quê? Tudo escrito. 50 mil anos. No tempo de Deus, a gente não tem como imaginar isso. Não é igual ao nosso tempo, 50 mil anos nosso. 50 mil anos do tempo de Deus, o Altíssimo. Já estava o quê? Tudo decretado, prescrito. Deus Altíssimo, antes de criar o que? As criaturas. E vem um desorientado e fala para ti o que? Deus não sabe o que vai acontecer. Deus não tem ciência. Deus pergunta o que para Adão onde ele está. Não tem ciência de onde ele está, Deus. Deus não sabe onde está o Adão quando pecou. Se escondeu. Deus sabe o Altíssimo. Não há dúvidas. Então tudo isso aqui, irmãos e irmãs, o que? Mostra também a onisciência de Deus o Altíssimo. E também tem um versículo que Deus fala: Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Ou seja, não foi alcançado nenhuma desgraça ou um acontecimento a não ser pela permissão de Deus. E Deus fala: Wa man yu'min billah, e aquele que crê em Deus, yahdi qalba, Deus guiará o seu coração. Wallahu bikulli shay'in alim, e Deus sobre todas as coisas é o que? Onisciente.
Agora o que significa esse versículo? Esse está no 64:11, ele não citou aqui. Ele não citou. Está no 64:11. 64:11. Olha para vocês verem. É parecido com esse versículo que ele citou. Eu acho por causa disso que ele não citou esse. Por causa disso, ele não citou esse. 64:11. Quem gostaria de ler? Deixa eu ver. Quer ler? Sinta-se à vontade, Aguinaldo. Já. Ei, não está funcionando. Tem que ligar. Jamais acontecerá calamidade alguma, senão com a ordem de Alá, mas a quem crê em Alá, ele lhe iluminará o coração, porque ela é onisciente. Aqui, ó. Obrigado, Aguinaldo. Agora, Deus Altíssimo fala que toda calamidade que acontece é com a permissão de Deus Altíssimo. Como também pode ser o que a gente pode falar? Um teste para o crente e um castigo para o descrente. Calamidade pode ser um teste para o crente e um castigo para o descrente. O crente, quando acontece uma calamidade, o que ele faz? O que ele faz, o crente? O crente? Ah? Fica apavorado, né? Não. O crente, quando alcança ele uma calamidade, o que ele faz? Fica triste, né? Yasper. Tem paciência. A melhor paciência que tem é aquela paciência que quando chega uma calamidade, não é só a paciência que ele tem, ele fica também o quê? Contente. Sabe que isso vai elevar ele os graus no paraíso. Isso não é qualquer pessoa que tem. Naquela calamidade que ele se encontra, naquele problema que ele se encontra, ele está ali o quê? Paciente e o quê? Satisfeito. Isso aqui é o decreto de Deus, o Altíssimo. Isso aqui é o decreto de Deus. Fica, no mesmo tempo que ele é paciente, ele também o quê? Está satisfeito. Radiya, ou seja, está satisfeito com aquilo que aconteceu. Esse é o verdadeiro crente. Essa paciência não é qualquer pessoa que alcança. Isso aí é um nível muito alto. Ele sabe que aquilo que foi decretado é para um bem para ele, ou é para apagar os pecados dele, ou é para elevar ele no paraíso. Por isso que os profetas não reclamam. Os profetas de Deus não reclamam. Tudo o que acontece com eles de calamidade, o que eles faziam? Pacientavam, oravam. O profeta Muhammad, que a paz sobre ele, quando acontecia algo de calamidade, o que ele fazia? Ia para a oração. Primeira coisa que ele fazia, ia orar. Paciente, satisfeito com aquele decreto que Deus o Altíssimo que ordenou. O crente, quando acontece, quando é dado uma notícia ruim para ele, o que ele fala? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus e para Ele vamos retornar. Esse é o crente. O crente não rasga a roupa, não fica se chicoteando, se batendo, todo de luto. O que o crente fala? Deus fala no Corão, fala essas palavras: nós pertencemos a Deus e para Ele vamos retornar. O profeta Muhammad, quando escutou que o filho dele faleceu, todos os filhos dele faleceram na vida dele, os filhos do profeta Muhammad que passou sobre ele, só a Fátima, que a paz de Deus sobre ela, faleceu depois dele, por 6 meses mais ou menos. O profeta, o que ele fazia? Falava apenas isso, agradecia a Deus o Altíssimo e pacientava, ficava se batendo, se rasgando a roupa, gritando nas ruas. Que profeta fez isso?
Se tu vê uma pessoa dessa forma, o que tu vai falar? Primeira coisa, não tem paciência. Não está satisfeita com o decreto de Deus. E é verdade. Ibn Abbas, primo do profeta, crente, o sábio, aquele que o profeta que passou sobre ele suplicou por ele para dar conhecimento do Alcorão. Quando ele escutou que o filho dele, o que faleceu, ele estava em cima do camelo dele. Ele o que saiu do camelo e rezou 2 ciclos de oração, começou a suplicar pelo filho dele e falando que nós somos de Deus e para ele a gente vai o que? Retornar. Isso é o crente, esse é o devoto, isso é o ensinamento do profeta, esse é o ensinamento da família do profeta. E não sejam que nem os desviados, não sejam que nem os desviados que se massacram e achando que está agradando a Deus Altíssimo. Os profetas o que? Pacientavam. O profeta Jó, quantos anos ficou? 18 anos, segundo algumas narrativas. Alguma vez se bateu? Alguma vez reclamou? É o decreto de Deus Altíssimo. Então isso faz parte do que, irmãos e irmãs? Crer no decreto divino faz parte da fé do muçulmano. Quando o profeta que passou sobre ele viu uma mulher na frente de um túmulo, falou para ela: "Esbire, tenha paciência." Ela falou para ela: "Tu não sabe o que eu estou passando?" Ela não reconheceu o profeta. O profeta foi. Aí falaram para ela: "Sabe quem estava falando contigo? O profeta de Deus." Aí ela, o profeta, foi lá o quê? Se desculpar. Aí o profeta fala para ela: "A paciência é no primeiro momento." Ou seja, quando tu escuta aquela notícia. Não adianta tu falar: "Eu sou paciente", depois que passou uma semana. Me rasguei, me cortei todo, sou paciente. Não, paciência o quê? É no primeiro momento. Ou seja, quando tu escuta a notícia, aí vê quem é paciente e quem não é. Quem está satisfeito com o decreto de Deus Altíssimo sabe que isso foi decretado por Deus. O profeta perdeu todos os filhos dele e as filhas na vida dele. Alguma vez vocês viram o profeta o quê? Se cortando, se batendo, rasgando as roupas, se batendo na cara, se dando tapa? Vocês já viram ele fazendo isso? Nenhum profeta faz isso. Nenhum crente, esquece religião, nenhuma pessoa racional faz isso. Nenhuma pessoa que é racional vai fazer isso. Por isso, irmãos e irmãs, ter o que? Fé e crer que tudo isso que está acontecendo, o que aconteceu e o que vai acontecer na nossa vida, o que? É decreto de Deus Altíssimo. Devemos o que? Sempre o que? Agradecer, pacientar. Se foi dado algo bom, agradecemos, louvamos, glorificamos a Deus. Se aconteceu alguma calamidade, graças a Deus, e pacientamos. Melhor coisa quando vem com a paciência o que? É shukr, agradecimento. Quando junta no coração do crente o que? Quando é alcançada uma calamidade, uma desgraça o atinge, ele junta no coração dele 2 coisas: a paciência e o agradecimento. E só agradeceu porque ficou satisfeito. E por isso esse versículo que vocês leram, isso tudo é a explicação desse versículo, que Deus fala o quê? E quem crê em Deus, Ele guiará o seu coração. Alguns explicaram isso que eu falei para vocês. Quer falar o quê? Lesterja, quer falar somos de Deus e para Ele vamos o quê? Retornar. Outros explicaram o quê? Quando Ele é testado, Ele pacienta. Quando Ele é agraciado, Ele o quê? Agradece. E quando Ele é injustiçado, Ele perdoa. Esse tafsir do Al-Kalbi, que é bonito. Ele fala o quê? Nesse versículo: Ele iluminará o coração dele, como o irmão Aguinaldo leu. O que significa isso?
quando ele é atingido, ou quando ele é testado, quando ele é provado, ele o que? Pacienta. E quando ele é agraciado, ele o que? Agradece. E quando ele é injustiçado, ele faz o que? Ele perdoa. Deus depois o que? Ilumina o coração. Quando Deus ilumina o coração, é isso. Vira essas qualidades no crente. Aconteceu uma calamidade, é decreto de Deus, é a permissão de Deus, por isso que isso aconteceu. Eu paciento, fui agraciado com alguma coisa, Deus me deu uma dádiva, agradeço. E se fui injustiçado, o que? Eu perdoo. Seguindo o exemplo do meu amado profeta, que é paz sobre ele, que perdoou quando conquistou Meca. Todo mundo achou, né? Hoje é o dia de guerra. Hoje Muhammad o que? Vai terminar com a gente. O que a gente fez para ele? Matamos os parentes dele, os familiares, os amigos. Fizemos o que? Horrores com ele. E hoje ele tem o que? Um exército enorme entrando em Meca contra nós. O que eles pensaram? O que o profeta que fez? Perdoou todos eles. O profeta que a paz sobre ele, sempre foi o objetivo dele salvar almas, resgatar almas. Não foi nunca o que? Se vingar. Como a Aisha fala, ele nunca se vingou de ninguém quando era para ele, a não ser quando era o que? Sobre da religião, sobre os mandamentos de Deus, ele era a pessoa mais firme. Mas quando era para ele, xingaram ele, bateram nele, ele perdoava tudo. Não era o que? Vingativo o profeta, que é paz sobre ele. Chegou lá o que? Perdoou todos eles, mandando os muçulmanos a gritarem: vocês estão em segurança. Depois de tudo o que eles fizeram, se era outra pessoa que não era profeta de Deus, isso qualquer pessoa que entende, que busca a verdade, que é a pessoa que estuda, acadêmica, vai entender isso. Se ele era uma pessoa que queresse esse mundo, esse era o melhor momento para o Muhammad, o que? Pegar o mundo, procurar o mundo. Mas o que ele fez? O que? Perdoou. Não estava atrás de quê? De reino, de ser rei, de comandar. Estava atrás de resgatar almas para o paraíso, tirar do fogo e botar no paraíso. Essa era a preocupação do profeta Muhammad e dos profetas de Deus. Eles não estão preocupados com essa vida, eles estão preocupados com as pessoas. Hoje um irmão, uma irmã fala: olha, não estou a fim de ir na mesquita, não quero mais rezar. Para nós o quê? Já fui uma, duas vezes. A gente cansa, não é verdade? A gente é assim, cansamos do irmão. Mas o profeta que passou bem não cansava, sempre divulgando a religião de Deus. Pessoa que precisava sempre estava o quê? Presente. Por isso que a melhor obra que você pode fazer para o seu irmão, melhor obra que você pode fazer para o seu irmão, é pegar na mão dele e levar ele para o caminho de Deus. Melhor obra, melhor bem que você pode fazer para uma pessoa é pegar na mão dela firmemente e levar ela para o caminho de Deus, mostrar a ela, esclarecer para ela o caminho de Deus. E dessa forma também é a melhor forma de você agradecer a Deus. De você o que? Agradecer a Deus pela dádiva, pela bênção que Deus te deu. E tem bênção maior, irmãos e irmãs, que é a orientação do coração. Tem bênção maior. Agora Deus fala: e quando acontece uma calamidade, o versículo que a gente leu, é pela permissão de Deus, pelo decreto divino. Depois ele fala: e quem crê em Allah, depois dessa calamidade, não afeta a fé, o coração fica firme, crê em Deus, continua crendo. O que Deus fala?
Deus guiará, iluminará seu coração. E a gente explicou o que significa isso. A pessoa tem que entender o Alcorão. Quando a pessoa entende o livro sagrado, a palavra de Deus, sabe quem crê e quem o que descrê. Sabe quem é o guiado e quem é o desviado. Quando tu lê o Alcorão, que com atenção, para refletir, para meditar. Não é qualquer pessoa que consegue meditar, refletir no Alcorão. Os crentes. Pessoa que começa a entender. Agora, se tu lê uma página por dia, é melhor do que não ler nenhuma página. Eu não tenho tempo, não sei o que. Lê uma página por dia. Com entendimento. Ibn Omar ficou 8 anos para decorar Al-Baqarah. Deus esteja satisfeito com ele e com o pai dele. 8 anos. Ibn Omar, acho que um dia ele decora se ele quer. Toda aquela sabedoria dele, um dia ele decora. Mas Ibn Omar, por que tu fazia isso? Isso também foi narrado que o pai dele fez isso. Fez o que ele pegou do pai dele, esse grande ensinamento. O pai dele era um grande sábio, como o profeta falou. Falou, por que tu faz isso? Falou, não tem versículo que eu decoro do Alcorão, que eu não vou praticar esse versículo, depois eu vou para o próximo versículo. Por isso que ficou 8 anos decorando uma sura só, um capítulo. Cada versículo que ele lia, ele decorava. Para ele ir para o próximo versículo, o que ele fazia antes? Praticava. Um versículo que ele decorou, que ele aprendeu. Praticar nas nossas vidas. Quando perguntaram para Aisha o profeta de Deus, que eu passo sobre ele, quem é ele? Descreve ele para nós. Falou, olha, ele é o Alcorão andando em cima da terra. Imagina a pessoa ter o caráter do Alcorão. Imagina a pessoa ter o que? O caráter do Alcorão. O muçulmano, quando se agarra na palavra de Deus, não será o que? Desviado. Mas quando ele procura orientação e guia além da palavra de Deus, aí que você vê a perdição, o desvio, o descaminho. Tudo está aqui, irmãos e irmãs. Toda orientação, toda a paz espiritual que tu precisa, que tu procura, está aqui. Não procura em outro lugar. Entender a palavra de Deus. Quando tu entende a palavra de Deus, tu vai encontrar a paz espiritual, tu vai encontrar tranquilidade em seu coração, tu vai encontrar nos seus filhos tranquilidade, orientação, crença, vão ser crentes, devotos a Deus, porque tu se apegou naquilo que não há desvio. Esse é o que? A verdadeira verdade, podemos falar assim. O livro de Deus, a palavra de Deus, revelada para toda a humanidade. Então aqui está minha orientação, aqui está meu caráter, aqui está minha ética, aqui está meu guia. O que o Alcorão ordenou, eu sou o primeiro a praticar. O que o Alcorão proibiu, eu sou o primeiro a me afastar. Esse é o crente. A prova aí, a irmã anterior que fez charrada falou que estava com depressão, né? Começou a acompanhar as aulas da mesquita e tudo, e depois que ela começou a ler o Alcorão e tudo, ela já não sente mais depressão e ela foi fechada. Aí a paz está no Alcorão, irmãos e irmãs. A paz. O que tu precisa, o que tu fica pensativo todo dia, como que eu vou resolver aquele problema? Como que eu não... minha vida está assim. Será que vai melhorar? Pensativo. Todos nós pensamos dessa forma. Mas aonde está a solução? Está aqui, no livro de Deus. No Alcorão. Quando a pessoa lê o Alcorão, refletindo, meditando, o nome de Deus, repetindo ele, Allah, já é uma felicidade. Já. Só de repetir esse nome, a pessoa quando entende, Subhanallah, quando fala, glorificado seja Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tem pessoas, irmãos e irmãs, quando fazem esse dhikr, essa lembrança, Wallah, eles vão para outro mundo. Não ficam presentes aqui. Tanta devoção, tanta humildade perante a Deus, eles partem desse mundo quando começam a lembrar de Deus.
ou quando começam a recitar o Alcorão. Pode acontecer qualquer coisa no lado deles, não percebem. Estão devotos à palavra de Deus, estão preocupados em agradar a Deus. Então, aí está o que? A solução para todo o problema e a sua salvação. Aí depois ele fala a fé no que Allah dispôs, que é cumprido, sem maneira de ser recusado. A fé em seu poder, pelo qual nada é difícil realizar, ou seja, aquilo que Deus o que dispôs será o que é cumprido. E a fé no seu poder, pela qual nada é difícil de realizar. Ele tem todo o poder, tudo ele pode o que realizar. Tudo que acontece no universo é por disposição, ou pela permissão, melhor, de Allah e seu poder. E se Allah deseja que algo aconteça, então acontecerá. E se não quiser que algo aconteça, jamais acontecerá. Disse o Altíssimo: e sabeis que somente se encaminhará quem Allah, o Senhor do Universo, desejar. Se Deus o que permitir. Deus guia o que? As pessoas humildes, as pessoas o que? Sinceras, que querem aprender, que querem procurar a verdade, querem seguir o caminho de Deus. Mas o teimoso, descrente, o que acha que sabe tudo, o dono da verdade, como a gente chama nesses dias, Deus guia quem? Os humildes, as pessoas sinceras. Por isso a pessoa que tem que ter humildade, principalmente para aprender o que? A religião de Deus. Eu não aprendo ela o que? Para me exibir, para falar, olha, eu sei. Eu não aprendo ela para ficar no meio das pessoas, falar, olha, eu tenho mais conhecimento que vocês, me perguntem. Eu aprendo para agradar a Deus Altíssimo, para tirar essa ignorância que há dentro de mim, que é bem grande. Esse é o propósito de aprender o que? A palavra de Deus, para me tornar uma pessoa melhor cada dia que passa, para mim ser um ser humano digno, para mim fazer o bem, para mim zelar pelo próximo, auxiliar quem precisa de auxílio, proteger quem precisa de proteção, socorrer o injustiçado, honrar o visitante. Pergunta que eu quero fazer: qual é o zakat para nós fracos obrigatório? Qual que é o quê? O zakat. Como nós somos fracos? Obrigatório. Pessoa que não tem condição, tu quer dizer, né? De pagar o zakat. A gente viu que isso aí é jurisprudência, né? Quando a pessoa não tem condições de pagar o zakat, que é a caridade anual, ele o que? Zakat tasqut. Ou seja, ela não se torna mais do que obrigatória, a não ser quando ele tem condição. E a gente fez uma conta mais ou menos, que depende do ouro, né? Às vezes está mais caro, às vezes mais barato, mas mais ou menos falando, uns 30 mil reais. Você ter o que na sua conta e passar um ano, e tu ter esses 30 mil reais ou mais que eles, tu dá o que? 2,5%. Esse líquido, esse que tu tem o que? Esse dinheiro do banco. Isso é uma forma, claro, tem outros tipos de zakat. Às vezes é mais fácil do que para as pessoas entenderem. Então, a pessoa que não tem essa condição, qual que é o zakat dela? Não há zakat, mas há outro zakat que o profeta ensinou. Que o profeta, que a paz de Deus, ensinou para as pessoas que não têm essa condição. Falaram para eles o que? Para o profeta que passou sobre ele, falou para os pobres. Falou, olha, vocês falar 33 vezes Subhanallah, depois da oração obrigatória, 33 vezes Alhamdulillah, 33 vezes Allahu Akbar. Isso serve o quê? Para aquilo que os ricos dão em caridade,
Porque vocês o que não tem condição de dar. Aí os ricos escutaram isso e começaram a fazer. Aí chegou os pobres e falaram: profeta, os ricos estão fazendo a mesma coisa que a gente. Aí o profeta fala que a paz sobre ele. Isso é uma dádiva de Deus. Ele dá a quem quer. Então a pessoa que não tem o que? Condição, não é obrigatória. Não está fazendo o que? Não está descumprindo o que? O mandamento de Deus. Mas o que tu pode fazer? A caridade. O que tu tem? Eu tenho, por exemplo, para dar por semana R$5. Estou no caminho de Deus. R$5. Isso que eu tenho. Eu tenho, por exemplo, eu não tenho dinheiro, mas eu consigo dar um prato de comida para um necessitado. Dou um prato de comida para um necessitado. Eu tenho o que? Força. Tenho devoção. Faço o que? Me lembro de Deus. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Antes de dormir, por exemplo, depois de toda oração. Isso que eu tenho. E tudo isso é, irmãos e irmãs, boas obras e também uma caridade. Se colocar a comida na boca de sua esposa é caridade. Então eu posso fazer caridade o quê? Toda hora, se eu quero. Até dentro de casa com a minha esposa. Posso fazer o quê? Caridade. Entendeu? Alguém ficou com mais uma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade, seu Aguinaldo. Fazer quantas vezes? 60 vezes? Não, Aguinaldo. Aí tu... Se quiser. Se quiser, faz 1000. Faço para ti uma misbah. Aqueles, como você chama, como que é? Tipo de um... Como que é no português? Que a gente fica contando, né? Como que é? Hã? Terço? Vou botar para ti, fazer uma para ti de 1000. Quando tu entrar na mesquita, tu arrasta ela. Não, mas é porque eu tinha esquecido, mas o shake... 33. Você pode fazer até quando você quiser. Sim, não tem problema. Quanto mais, melhor. Se tu conseguir. Tem até uma narrativa de um companheiro do profeta, Abu Huraira, que Deus esteja satisfeito com ele, que ele tinha uma misbah, não me lembro agora exatamente, mas eu acho, se não me falha a memória, 3.000 na misbah dele. Ele fazia antes de dormir 3.000 vezes. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Então, para vocês verem. Então, que a paz de Deus esteja sobre todos os profetas de Deus e mensageiros. Que Deus firme nossos corações na fé. Que Deus guie nós a senda reta e todas as pessoas. Amém. E faça de nós misericórdia para as pessoas. Amém. E não faça de nós castigo para as pessoas. Amém. E coloque em nossos corações devoção, humildade para a palavra de Deus e amor pela palavra de Deus. Amém. E guie todas as pessoas a senda reta. Amém. E guie todas as pessoas a senda reta. Amém. E facilite para nós a procura do conhecimento. Amém. E facilite para nós a prática do conhecimento adquirido. Amém. E facilite para nós a prática da boa ação. Amém. E aceita de nós a boa ação feita. Amém. E facilite para nós a entrada no paraíso, em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos. E afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente. E não castigue a gente no túmulo. E irmãos e irmãs, antes da gente encerrar, lembrando vocês que amanhã é um dia muito importante para nós, o dia que Deus o Altíssimo salvou o profeta Moisés e o povo de Israel de Faraó, o tirano, o incrédulo. Então, é recomendado jejuar, irmãos e irmãs. E o profeta, que a paz sobre ele, fala que o jejum nesse dia é perdoado que os pecados do ano passado, os pecados pequenos do ano anterior. Então, vamos se esforçar nesse jejum o máximo possível para agradar a Deus primeiramente e também ganhar essa grande recompensa que é os pecados sendo perdoados do ano que anterior. Então é uma grande bênção. E se as pessoas quiserem jejuar só o dia de amanhã, não há problema algum. Mas o melhor é jejuar um dia antes, como era o dia de hoje, ou um dia depois. Se quiser
Até o próprio jejum é recomendado, mas o profeta, que a paz sobre ele, sempre jejuava esse jejum, porque o profeta Moisés, o irmão dele, aquele que falou com Deus o Altíssimo, que a paz de Deus seja sobre ele e sobre todos os profetas, ele jejuava, agradecendo e exaltando Deus o Altíssimo. Então, que Deus aceite nosso jejum e todas as nossas adorações a Ele. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.